Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um programa da nossa série Belém dos Nossos Sonhos, que é um projeto onde a gente visa dar voz à contribuição coletiva de muitas pessoas que amam a cidade, que vivem a cidade. Hoje eu tenho o privilégio de receber um amigo e irmão que eu admiro muito, que é o Rafael Medeiros. Ele lidera uma iniciativa que, na minha opinião, é uma das que está tendo mais sucesso para aliar teoria e prática para nós alcançarmos o modelo de desenvolvimento que as nossas florestas, que nossos recursos sejam preservados e tragam riqueza para o nosso povo. Rafa, muito obrigado pela presença e que bom que você está aqui. Eu que te agradeço, amigo. Um prazer enorme estar aqui. Te acompanho há muitos anos. É um prazer estar conversando com quem se importa e se interessa pela nossa cidade. Venho sempre que for convidado. É por isso que você está aqui, meu amigo. E saiba que você vai voltar. Rafa, tu sabes que esses papos vão virar um livro, esses papos vão continuar porque a cidade é dinâmica. Sim. Sabemos que ecologia é a lógica de funcionamento dos recursos do nosso planeta Terra. E economia é a organização disso. Como é que a gente gera riqueza para que nós possamos fazer o que a gente gosta, seja visitar um parente, seja ir atrás de uma atividade produtiva. Me fala um pouquinho do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, começar pelos seus objetivos e quais são os projetos que estão rolando lá, meu irmão. Legal. Bom, o Centro de Empreendedorismo da Amazônia é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, que nasceu lá em 2015, juridicamente, mas a discussão vem de antes disso, vem de 2013. Diversas pessoas, ambientalistas, empresários, cineastas, diversas partes do Brasil, em comum a paixão por biomas, por natureza e a vontade de vê-la sustentável, conservada, sendo utilizada de forma correta para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. No início, Paulo, a ideia era ser uma escola de negócios verdes. Já existe alguma coisa semelhante na Costa Rica, mas isso foi mudando, um pouco também fruto do entendimento do nosso território. E virou um grande, como o nome diz, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, onde a gente faz desde a formação empreendedora básica, com foco exclusivo em floresta e sociobiodiversidade. A gente faz projetos de ideação, que é ajudar os jovens a terem ideias com toda essa riqueza sociocultural e ambiental que a gente tem aqui. Pré-aceleração, que é transformar a ideia num modelo de negócio com o produto ou serviço para ser testado, e aceleração, que é, por fim, estabelecer a empresa. Então, o centro já passou hoje por quase 60 municípios da Amazônia brasileira. No nosso histórico, aí, 15 mil jovens, mais de 15 mil jovens já se inscreveram nos nossos programas. E hoje aí, a gente acumula mais de 200 empresas sustentáveis criadas na Amazônia. Que maravilha! Interessante porque tu falaste de escola, que era o sonho inicial, e de certa forma ele se concretizou, porque apesar de não se chamar escola, mas o que vocês fazem, pelo que eu estou entendendo do pacote, vocês acabam realmente ajudando a pessoa a idealizar, no caso a fazer ajustes, vocês acompanham esses empreendedores ao longo do desafio, não gosto de usar aventura, mas da trajetória dele, da jornada, prefiro. É uma jornada. Sim, a gente costuma dizer assim, a gente olha o mundo, não existe nação que se desenvolveu, assim, que prosperou, mesmo após guerras devastadoras, que o foco principal do investimento não tenha sido a educação. Com uma boa educação, tudo deriva. Então, é claro, o centro não deixa de ser uma organização com foco muito grande em educação, mas é uma educação empreendedora. Uma educação empreendedora com insumos da Amazônia, com recursos da Amazônia e de forma sustentável, que é o que deve ser, que é a visão do mundo e que a gente precisa não só assumir o nosso papel como pertencente à maior floresta tropical do mundo, mas ser protagonista nesses exemplos de negócios sustentáveis, de uma visão sustentável para a nossa população. Maravilha. Rafa, pelo que eu estou entendendo, 10%, né? 60 municípios amazônicos são mais ou menos 10% do total de municípios. E eu acredito que vocês, para poder alcançarem o objetivo de vocês precisam de pessoas que já tenham tido acesso à educação básica. Sim. Qual é o tipo de critério que vocês usam? Qual é o tipo de necessidade para que vocês possam chegar e possam formar ou então ajudar um empreendedor? Excelente pergunta, amigo. E
um dos grandes diferenciais do centro. Quando a gente começou a estruturar essa jornada que passa desde a sensibilização para mostrar para os jovens que empreender é para qualquer um, você não precisa ser rico, morar em cidade grande, falar inglês para empreender. Qualquer um pode. Tem técnica, tem comportamento para isso e a gente ensina, a gente ajuda, a gente apoia. Então, quando a gente vê essa jornada e a gente, para escrevê-la, para desenhá-la, a nossa metodologia, a gente pegou o que tinha de mais moderno no mundo, Paulo. Então, para falar em criação de novos negócios de uma forma moderna, a gente foi beber no Vale do Silício. A gente foi beber da Europa, que estão à nossa frente nesse quesito. Só que quando a gente trouxe as tecnologias, as metodologias, a gente olhou e falou, isso aqui é maravilhoso, mas é o jeito de fazer negócio nos Estados Unidos. Não é o nosso jeito de fazer negócio. E aí a gente adaptou todas essas metodologias para a nossa realidade da Amazônia. Então, hoje, a gente costuma dizer que a gente aplica metodologias e formatos com o que tem de mais moderno no mundo, mas com a nossa cara. Você vai pegar um canvas de modelagem de negócio do Vale do Silício, que faz startups bilionárias, não tem uma caixinha para discutir sustentabilidade. É basicamente receita e despesa, meu amigo. Perfeito. Então não cabe para nós. Não cabe para nós. Quando a gente desenhou isso, não só a metodologia, mas também com um olhar no nosso público. Seja jovens da cidade, de comunidades, de reservas, populações quilombolas, indígenas, os povos tradicionais de uma forma geral, a gente também modelou a linguagem e o tempo do programa. Então, a gente faz, por exemplo, programas para jovens urbanos de universidade, mas eu faço para municípios que a população é basicamente, os jovens que são selecionados, a maioria é analfabeto funcional. Maravilha. E o resultado é o mesmo, meu amigo, quando a gente adapta, entende o território, porque essa é a grande sacada, sabe, Paulo, de trabalhar na Amazônia. Não é uma Amazônia, você sabe isso, tem várias Amazônias. Não tem uma Amazônida, tem vários Amazônidas. O jeito de tratar, de perceber a vida, a cidade, a floresta. Então, achar o ponto certo de cada grupo e fazer com que eles tenham a mesma oportunidade de quem está em outro território, ou tem uma melhor educação, ou teve uma universidade, que fez com que o centro chegasse tão longe. E é o que nos estimula a chegar cada vez mais longe, que o nosso foco é chegar em cidades, que a gente chama da última milha social, onde esse tipo de projeto nunca chega. Então, esse é um grande sonho. Metodologia, formato, a gente tem. Maravilha, Rafa, eu gostei muito. Eu até usei o termo, né? Então não cabe no formato deles, mas com ajustes, está ajudando os amazônidas a se ressignificarem, a se compreenderem mais e, de certa forma, aumentarem a sua autoestima pelos resultados e pelo apoio que vocês estão dando. Nessa linha, Rafa, me diz uma coisa, existem, e aí já entrando um pouquinho mais na nossa seara de Belém, e a gente comenta o seguinte, ao falar de Belém, claro que a pessoa que está nos escutando em outro município, em outro estado, ele pode muito bem fazer as adaptações que vocês fizeram ao criar a metodologia de vocês, para também, de alguma forma, esse papo servir a quem está nos ouvindo, a quem está nos vendo. Rafa, existem muitos rankings de criatividade, de empreendedorismo, de cidades inteligentes. Sim. Como é que tu classifica Belém em relação ao empreendedorismo? E a pergunta que eu complemento o fio condutor da nossa conversa é o seguinte, nós perguntamos quais são tuas reminiscências, tu que és um belenense nativo, qual é a tua avaliação da cidade, que tem a ver com a pergunta inicial, e como nós poderíamos transformar Belém numa referência de empreendedorismo amazônico? A pergunta eu posso responder em 3 dias. Temos tempo. Mas vamos lá. Sim, belemense, minha infância toda na contracosta do Marajó, sempre adorei estar na floresta, estar nos campos da Amazônia. Tem essa paixão, né? E que eu acho que, tirando alguns urbanos, a maioria das pessoas tem, né? Essa paixão. Não é à toa que no fim de semana a gente atravessa o rio e vai para o meio da floresta. Então, essa paixão nos move. Eu acho que, além da paixão, essa necessidade de conexão com a natureza é uma necessidade do ser humano. Fundamental. Quando a gente olha o empreendedorismo em Belém, eu vou citar especificamente Belém, o que a gente observa, Paulo,
O centro foi juridicamente formado em 2015. Foi ontem, 8 anos atrás foi ontem, passou num piscar de olhos. Sim. Fomos a primeira instituição a falar de bioeconomia, a falar de negócios sustentáveis da floresta. Não existia na cidade. A gente lançou o Amazônia App, que é um programa de pré-aceleração, foi o primeiro da Amazônia com foco exclusivo em negócios sustentáveis da sociobiodiversidade. Então, essa história de empreendedorismo sustentável, de lidar com a floresta, usando o jovem como protagonista, é muito recente. Então, se é muito recente, a gente não tem ainda densidade, a gente não tem volume de pessoas falando isso. E toda vez que a gente fala de volume, isso é importante, porque isso move um território, né? Quando você tem volume de empreendedores pensando em negócios sustentáveis com a floresta, atuando com negócios sustentáveis da floresta, isso tem força. Tem força de representatividade, tem força, inclusive, para a formulação ou alteração de políticas públicas que prestigiem isso, que entendam. As pessoas dizem, nossa vocação é florestal. Não sei se vocação, acho que o nosso DNA é floresta. Né? Então, eu acho que a gente está atrás, porque acho que demoramos muito a entender o nosso DNA de floresta, né? Ainda converso com muitos jovens sempre pensando no que está do lado de lá da fronteira, nunca do lado de cá. Talvez o processo do açaí tenha despertado um pouco isso, né? Como é que a gente sempre se orgulhou do açaí, carregava isopor para cima e para baixo, a população paraense, a população amazônica, a população de Belém foi a grande responsável pelo açaí ser conhecido no mundo, porque a gente leva ele embaixo do braço. Mas foi preciso alguns empreendedores da Califórnia virem aqui e se encantarem para mandar para o mundo. Né? A gente sempre observou o açaí como um orgulho, né? E que encantava e encanta todo mundo, mas nunca como uma opção de ganhar dinheiro para o mundo. E assim como o açaí, Paulo, tem várias outras frutas com a mesma potencialidade que estão aguardando empreendedores. A questão é, se a gente não tem esse ambiente que discute empreendedorismo, se isso não é conversado nas escolas, nas universidades, se isso não é estimulado pelos professores com que os jovens façam TCCs ou artigos ligados à economia sustentável, ligados à floresta, que possam virar empresas, se quiserem, a gente vai atrasar, retardar um pouco esse processo. Isso explica porque agora, nesse momento de COP, de uma agenda nova de bioeconomia, eu não gosto de dizer que é nova de bioeconomia, né? Porque a gente, costumo dizer, a gente nasceu na bioeconomia. Se a gente for olhar os grandes ciclos econômicos da Amazônia, é tudo árvore. Essa cidade aqui que a gente se orgulha do Teatro da Paz, das grandes obras, a gente deve a uma árvore, que foi a seringueira. Sim. E um parêntese, você comentou que é graças ao empreendedor da Califórnia que o açaí ganhou o mundo, e lembrando que essa árvore, a seringueira, ela também se tornou um ícone mundial. Sim. Por conta de uma demanda internacional. Exato. Foram, no caso, e também foi os Estados Unidos, a procura do látex, a procura de uma demanda para a guerra. Exato. Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que são os dois ciclos da borracha, nós, de novo, fomos despertados de fora para dentro. Exato. Depois tivemos, não vou colocar em ordem, mas pimenta, tivemos juta e málvia, tivemos a madeira de forma legal, é óbvio, tivemos castanha, agora, recentemente, açaí, cacau, tudo árvore. Não olhar para a bioeconomia, para uma economia sustentável, não é só fechar os olhos, é esquecer todo o passado que já foi construído. Perfeito. Assim como você falou, é uma demanda internacional. Aqui nessa floresta tem solução para qualquer problema do mundo. Aqui tem superalimentos, aqui tem todas as fontes para a produção de cosmética, aqui tem remédios para qualquer doença que você pode imaginar. Aqui tem cultura, que muita gente esquece de falar, a nossa riqueza cultural que é consumida através dos turistas. Então, eu costumo dizer que a gente tem uma floresta de oportunidades esperando esse despertar, sabe, Paulo? Das pessoas olharem e falarem assim, eu posso me desenvolver na minha cidade, eu posso sim ser uma empresa grande, se esse for o meu sonho, usando o que tem aqui e me conectando com o mundo. Rafa, eu estou pensando agora naquele jovem, que pode ter qualquer idade, que está com aquele apetite de empreender. Eu vou te perguntar, nessa curta e intensa história do centro, 8 anos, quais são as principais queixas de quem com coragem abriu um negócio? Ele está reclamando do quê? Qual é a principal dificuldade de empreender em Belém, de empreender na Amazônia?
Amigo, como a gente falou, tem técnica para empreender, tem método, tem comportamento, mas é óbvio que o começo é muito mais difícil. Você está começando a produzir, você tem poucos clientes, você precisa de velocidade. E a principal queixa é a burocracia. Então, é muito burocrático abrir uma empresa, vou falar de uma forma genérica, tá, na Amazônia. Quando a gente tem muito hoje, Paulo, uma discussão, quando a gente fala em empreendedorismo, a questão do ecossistema de negócios, né, que é a densidade de atores. Tem banco, tem financiador, tem escola, tem incubador, etc. Mas antes de se discutir isso, principalmente no nosso território, tem que se discutir o ambiente de negócio. Quando eu digo discutir ambiente de negócio, as pessoas falam, vamos discutir o ecossistema. Não esqueça que para ter um ecossistema, na biologia, precisa de ambiente. Não cria ecossistema, não cria planta, pássaro no Saara, porque ali não é ambiente fértil. Perfeito. Excelente. Então, a discussão é como que Belém pode ser um ambiente fértil para o empreendedor, né? E aí vamos tentar colocar do lado inverso. Imagina que eu sou um gestor público que posso interferir, eu posso ajudar nessa agenda, como de fato pode. E eu tenho aqui uma dúzia de empreendedores querendo empreender, não sabem aonde. E eu vou dizer para eles, empreenda em Belém, porque... Complete a frase. Perfeito. O meu registro é mais rápido, não vou nem falar de incentivo fiscal, porque a gente precisa pagar nossos impostos, mas as licenças ambientais são mais rápidas, o custo de energia é mais em conta, a qualidade da internet, a segurança pública, a mobilidade, a educação do cidadão que vai formar a base para um bom profissional é de qualidade. Se as respostas forem positivas, a gente tem um belo ambiente de negócio, que vai gerar um belo ecossistema. Então, eu acho que a discussão está um pouco mais na base, sabe, amigo? Porque se você pega burocracia, temos mais burocracia para abrir uma empresa aqui do que em outros lugares. Isso é base. O ecossistema não vai resolver. Quem vai resolver são os atores responsáveis por aquilo. Então, a principal dificuldade é essa, burocracia, que exige dinheiro numa fase inicial da empresa, onde ela precisa de velocidade. Rafa, entendi e concordo. O principal objetivo dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, é criar um ambiente de negócio, sim, onde haja regulação, mas que permita florescimento da novidade, né, dos negócios, enfim, da vida que brota, inclusive com a bioeconomia. A minha última pergunta, porque infelizmente que é bom, dura pouco, tem a ver o seguinte, Rafa, está todo mundo aí conversando sobre COP30, sobre agora em Dubai, vamos ter a COP28. Sim. Estamos aqui, né, porque isso aqui é atemporal, estamos em novembro, final de novembro de 2023. Vai acontecer a COP lá em Dubai, onde o presidente trabalha com petróleo e o mundo está discutindo a questão, né, de uma transição energética. Estou falando isso porque existe um discurso e existe a prática. Muito tem se falado hoje, né, da diferença entre teoria e o pragmatismo das ações. A pergunta é, meu amigo, está tendo uma enxurrada de ações, todo mundo falando em bioeconomia, então eu queria que tu nos falasse um pouquinho como é que está vendo esse ambiente onde, mais uma vez, estamos na crista da onda. A Amazônia está aonde muitas vezes esteve. O que nós temos que fazer de diferente para que nós consigamos mudar o rumo do nosso desenvolvimento e trazer riqueza para o nosso povo e que sirva de exemplo para o mundo como um todo? Boa pergunta, amigo. De fato, com a COP se aproximando, bioeconomia, parece que viramos o local ideal para fazer projetos de bioeconomia. Por um lado, eu acho bom, porque a Amazônia é muito grande, ninguém sozinho vai resolver essa situação, a gente precisa de muita ajuda. Por outro lado, às vezes me causa uma certa estranheza ou um pouco de insegurança, o que a gente costuma dizer de OVNIs, né? Percebe que quando a gente começou a conversar, eu falei, puxa, a gente foi se preocupar em pegar o que tinha de fora, adaptar, testar, são 8 anos de história testando e aprimorando nossa jornada de amazônidas para amazônidas. O discurso aqui não é fechar a porta para quem vem de fora. Mas geralmente, como você pega, eu vejo os mesmos erros que foram cometidos no passado. Pega um negócio que deu certo, sei lá, em Brasília e vem fazer na Amazônia. Não é o mesmo público, não é a mesma linguagem, não é a mesma visão de negócios.
A mesma coisa para os estudos. Eu já vi no último ano estudos sobre desenvolvimento da Amazônia, um mais diferente que o outro. Então, às vezes acaba confundindo. O que eu tenho visto de melhor, por exemplo, tu conhece, é o Amazônia 2030, uma visão moderna de futuro da Amazônia, com caminhos claros que podem impulsionar políticas públicas mais assertivas. Na área do empreendedorismo, é isso. Acho que tem espaço para todo mundo. Me preocupa um pouco metodologia, tempo, olhar para o território, porque é muito sensível isso, sabe, Paulo? A gente pegar uma coisa que é daqui, fazer ela crescer e ela virar referência, do que a gente pegar o que é referência lá fora e importar do jeitinho que ela está dentro daquele quadrado. Eu acho que tenho certeza, tu sabes disso, só em Belém, não vou nem extrapolar a Amazônia, a gente tem tantas mentes brilhantes, a gente tem tantas experiências, no mínimo de médio prazo, que podem contribuir para que a gente seja referência em negócios sustentáveis na Amazônia, em negócios da sociobioeconomia, não só nos negócios, mas nas metodologias, na linguagem. E é um pecado não utilizar isso. É um pecado. Então, assim, eu vejo com bons olhos por um lado, temeroso por outro, porque só quem é daqui, eu vejo, acabou um programa do centro, um programa de 1 ano, vamos imaginar, acabou. Eu continuo na minha sede, meu amigo. O empreendedor bate na Rafael, ainda tenho uma dúvida. 2 anos depois, entra que eu vou te ajudar. Eu acho que esse compromisso, claro, todo mundo gosta da Amazônia, todo mundo se preocupa, ou seja, a maioria das pessoas deveria, né, se preocupar, mas eu acho que existe um compromisso que só o Amazônia tem com a própria Amazônia. E é isso que nos faz ficar aqui, apostar aqui. Já fomos convidados para o Bicentro de Empreendedorismo de outros biomas. A gente não aceita, mas transfere a tecnologia para que seja modelada lá. Então, eu acho que esse é um ponto legal da gente observar, sabe, Paulo? Maravilha. Nós, ao longo da nossa conversa, Rafa, que eu adorei, nós iniciamos falando sobre educação, também falamos sobre diversidade, seja da própria Amazônia, seja dos momentos, você já teve um tempinho fora, e eu acho que esse tempinho que tu passaste fora te ajudou, inclusive, a te reposicionar em relação à tua naturalidade, né? Tu nasceste aqui, mas também agora tu comenta dessa oportunidade. Sim, os ventos sopram para o nosso lado, só que eu acredito nessa tua linha de raciocínio. Os ventos vão bater, só que o vento ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então temos sim que ter cuidado, temos que sim fincar nossos valores, nossas posições, porque nem toda oportunidade ela é aproveitada e nem todo bom vento, se nós não tivermos com a vela bem posicionada, isso. Estamos acompanhando, inclusive, com extremos climáticos, né? Estou dando um exemplo para poder você nos acompanhar o raciocínio aqui. Nós estamos no momento onde as atenções estão voltadas para nós, onde sim, nós temos como contribuir, não só recepcionando as pessoas, mas também contribuindo com o debate, para que todo mundo ganhe. Então, do jeito que eu nasci, passei um tempo, voltei, nossas histórias são parecidas, Rafa, nós acreditamos que nós, nesse mar de diversidade, que é também a floresta da diversidade, nós possamos contribuir com uma nova forma de vida no nosso planeta. Isso. Que hoje tudo nos mostra que precisa de um ponto de inflexão. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir, que talvez seja na simplicidade, né, Rafa? Talvez seja olhando o óbvio, olhando o que está perto, que é o que você defende, falando em DNA, falando em simplicidade, falando em sistema. Então, meu irmão, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Faça aí, vamos dar os créditos do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que é um lugar que talvez um dos lugares que eu mais frequento para me inspirar, para poder trocar ideia com o Rafa. Então, Rafa, saiba que isso aqui é mais um lugar, né, que você tem para poder expor as suas ideias. E obrigado pelas tuas escolhas de ficar e defender a Amazônia aqui com a gente. Eu te agradeço todo o teu empenho que você faz pelo nosso território também. Agradeço a todos os jovens que sempre acompanharam a gente. Convido quem não conhece o Centro de Empreendedorismo da Amazônia, entra no Instagram Centro Amazônia. A gente tem diversos programas e mesmo se não tiver programa, bate na porta que a gente atende.
A gente vai aonde você estiver, vai nas universidades, nas escolas, porque a gente precisa fazer isso junto, Paulo. E como você falou, os ventos sopram as velas, né? Nesse momento, o vento traz sementes, mas a gente precisa fazer também com que o vento leve as nossas sementes de exemplo, né? De metodologias, de negócios, para outros, para além do oceano, né? O vento impulsiona a vela e tem que impulsionar junto as sementes daqui, né? Porque a gente sabe, somos uma cidade pequena, mas todos os recursos da SocioBio que tem no nosso entorno têm capacidade de ganhar o mundo e já foi provado várias vezes, como a gente falou aqui ao longo desse programa. Então, amigos e amigas, para quem pensa em oportunidade, foi o que me trouxe de volta a Belém. Existe sim uma terra das oportunidades e para bioeconomia, sociobioeconomia, essa terra é aqui. Rafa, façamos. Façamos. Meu amigo, muito obrigado. Pessoal, vamos juntos, nos acompanhe, inscreva aí no nosso canal e tem muito papo bacana, porque nós entendemos que a vida está acontecendo e nós de alguma forma queremos contribuir para que o vento leve nossas ideias e as nossas atitudes, as nossas ações. Vamos junto. Obrigado.